O rosto de Tim se iluminou imediatamente de entusiasmo. Aproveitando a oportunidade, ele perguntou animado se os professores poderiam fornecer ao grupo algumas armas tecnológicas avançadas do laboratório. Young-Fon balançou a cabeça e comentou que dezenas de novos sinais de vida tinham aparecido recentemente na ilha. Com um toque de ironia na voz, brincou dizendo que a área número 2 praticamente tinha virado um playground para macacos selvagens. Depois ele acrescentou com mais seriedade que pedidos assim eram impossíveis de qualquer maneira. Após o acidente catastrófico, quase todos os equipamentos avançados dentro do laboratório tinham sido destruídos sem possibilidade de reparo. O professor continuou explicando que procurar ferramentas úteis nas ruínas seria inútil. Em vez disso, aconselhou fortemente que eles deixassem a ilha o mais rápido possível. Também alertou que tanto o laboratório quanto a ilha número 2 dependiam totalmente de uma fonte de energia estável para continuar existindo. Se nada inesperado acontecesse, ele continuou, no momento em que o complexo científico desaparecesse, a própria ilha começaria a se desintegrar lentamente. De acordo com os cálculos deles, a destruição da ilha aconteceria ao longo de 2 anos em 3 etapas. Primeiro, a misteriosa névoa que cobria os pântanos desapareceria. Depois, o vulcão adormecido despertaria. E por fim, uma enorme erupção destruiria tudo. Tim absorveu aquela informação pesada em silêncio. Seu rosto ficou sério enquanto ele pensava na situação, tentando ligar as previsões do professor com os acontecimentos que já tinha presenciado. Ele lembrou que a névoa estranha tinha desaparecido cerca de 4 meses antes, o que significava que a tribo tinha pouco mais de 1 ano restante. Ao perceber isso, o garoto se despediu respeitosamente dos professores. O velho apenas acenou com a mão e disse para eles se apressarem e irem embora, para que pudessem continuar comendo seu macarrão em paz. Nesse momento, uma poderosa coluna de luz azul brilhante disparou de repente do teto do laboratório. Uma voz automática e calma ecoou pela sala anunciando que a rota de fuga tinha sido ativada. Observando a cápsula de escape subir lentamente em direção à superfície, Young-Fon sentiu uma leve tristeza surgir no coração. Em silêncio, ele se perguntou se tinham tomado a decisão certa ao escolher aquele jovem como sucessor. O gerente apenas suspirou profundamente e admitiu que, na verdade, eles não tinham ninguém melhor para escolher. Mesmo assim, comentou que o garoto parecia educado e determinado, e lembrou ao amigo que ambos tinham feito o melhor possível naquela situação impossível. Com uma das mãos, Young-Fon rasgou um pequeno pacote de tempero e começou a reclamar em voz alta das estranhas preferências culinárias do amigo. Torcendo o nariz, brincou dizendo que o cheiro forte do prato lembrava o odor de um banheiro público. Mas o companheiro dele não ia deixar aquela provocação passar em branco. Determinado a defender sua escolha culinária, o cientista resolveu analisar a questão de forma científica. Ele provou cuidadosamente o prato estranho e anunciou que formaria uma conclusão objetiva baseada em evidências diretas. Com um suspiro pensativo, ele então refletiu que todos os projetos de pesquisa deles tinham sido mantidos em segredo absoluto. Nem mesmo funcionários de outros departamentos sabiam sobre eles, muito menos o resto do mundo. No final, nenhum de seus trabalhos incríveis jamais recebeu reconhecimento ou elogios. Esses pensamentos amargos pesaram sobre o líder, e sua expressão ficou lentamente séria e sombria. Ao longo da longa história da humanidade, incontáveis mentes brilhantes dedicaram toda a vida à descoberta científica. Ainda assim, apenas uma pequena parte viveu o suficiente para ver os verdadeiros frutos de seu trabalho. Nesse momento, outro aviso automático ecoou por toda a base, alertando que as reservas de energia da instalação estavam quase esgotadas e que a destruição total era iminente. Todo o pessoal restante deveria evacuar imediatamente. Curiosamente, os 2 cientistas agiram como se nem tivessem ouvido o aviso. Perdido em pensamentos, Young-Fon comentou em voz baixa se seu único sobrinho tinha acabado se casando ou não. Enquanto isso, a cápsula de fuga que levava o grupo foi lançada para fora por uma força tremenda. Logo depois, rachaduras preocupantes começaram a aparecer na parte externa da cápsula, deixando Tim bastante inquieto. A cápsula começou a se despedaçar aos poucos. Partes da estrutura explodiam violentamente, espalhando fragmentos em todas as direções enquanto o veículo lutava para se manter inteiro.
Felizmente, o trio finalmente rompeu a superfície da água. A aparição repentina deles encheu de alegria as pessoas que aguardavam no navio. Vozes animadas começaram a gritar os nomes do Supremo Xamã, Khan e Latina. Jéssica correu até eles e viu Tim segurando firmemente a grade do navio. Com a voz tremendo de preocupação, perguntou se ele estava bem. Naquele exato momento, uma explosão ensurdecedora ecoou das profundezas da base. Ondas de choque poderosas se espalharam pela água, destruindo tudo no caminho. Grandes rachaduras começaram a se espalhar rapidamente pelas paredes da antiga estrutura. Sob a pressão esmagadora da água ao redor, toda a instalação começou a desabar sobre si mesma. A água invadiu violentamente as câmaras destruídas antes de voltar para fora com força, formando um enorme e perigoso redemoinho no centro do lago. Felizmente, todos do grupo conseguiram alcançar terra firme a tempo. Eles escaparam por pouco de serem puxados para aquele terrível redemoinho. O céu acima continuava perfeitamente azul e claro enquanto os sobreviventes permaneciam em silêncio, olhando incrédulos para o enorme buraco seco onde o lago antes existia. Jéssica quebrou o silêncio novamente, perguntando o que poderia ter acontecido debaixo d'água durante os 20 minutos em que eles tinham desaparecido. Tim piscou surpreso e pediu para ela repetir aquele número. 20 minutos? Jéssica assentiu, confusa com a reação dele, e perguntou por que aquilo seria um problema. Logo ficou claro que o tempo tinha passado de forma muito diferente dentro do laboratório. Ao perceber isso, o jovem gritou para todos se prepararem para partir imediatamente, porque eles já não tinham muito tempo. Essa perigosa jornada até o fundo do oceano trouxe a Tim conhecimentos extremamente valiosos. Ele descobriu a verdadeira origem da ilha misteriosa e revelou segredos escondidos das pessoas comuns por gerações. A informação que ele carregava era enorme e difícil de processar. Tim passou quase meio dia organizando cuidadosamente seus pensamentos antes de tentar explicar tudo aos membros da tribo. No final, a tribo entendeu uma verdade simples e urgente. Dentro de 1 ano, eles precisariam construir um navio poderoso e abandonar aquela ilha para sempre. Todos concordaram em seguir as ordens do xamã sem hesitação, mesmo sabendo que construir um navio tão grande em apenas 1 ano seria uma tarefa extremamente difícil. Antes de começar a construção, a madeira precisava passar por um importante processo de preparação para garantir durabilidade. Normalmente, madeira de alta qualidade para navios é secada lentamente à sombra por 4 ou 5 anos, permitindo que o excesso de umidade saia das fibras. Mas Tim e seu povo simplesmente não tinham esse luxo de tempo. Alex observou tudo com curiosidade e perguntou por que estavam fervendo a madeira na água em vez de secá-la da maneira tradicional. Tim sorriu pacientemente e explicou que, para entender o método, primeiro era preciso compreender os 2 tipos de umidade existentes dentro da madeira. O primeiro tipo, explicou ele, é a água ligada que existe dentro das paredes celulares. O segundo tipo é a água livre que preenche os espaços entre as células e afeta muito as propriedades físicas da madeira. Essas 2 formas de umidade são separadas por barreiras naturais. Por causa disso, quando a madeira seca de maneira desigual, uma pressão interna perigosa pode surgir dentro das fibras. Segurando um desenho nas mãos, Tim explicou que mergulhar e ferver a madeira primeiro em água salgada resolveria esse problema ao estabilizar o equilíbrio de umidade interno. Mesmo depois desse tratamento, a madeira ainda não poderia ser exposta diretamente ao sol. Isso significava que o próximo passo seria construir um armazém coberto onde a madeira pudesse secar com segurança. Por essa época, a natureza presenteou a ilha com o florescimento de lindas rosas. Esses arbustos sempre verdes floresciam o ano inteiro, e seus botões podiam ser usados para produzir óleos e medicamentos valiosos. Tim caminhava pelos campos carregando uma cesta cheia de rosas frescas, sentindo uma felicidade genuína. Mesmo sendo a época de florescimento, encontrar tantas flores perfeitas ainda parecia um presente da sorte. Logo um grupo de crianças correu em direção a ele, com a cabeça decorada por coroas coloridas feitas de flores vermelhas. Elas mostraram suas coroas orgulhosamente. O líder sorriu calorosamente, elogiou o belo trabalho delas e depois disse gentilmente que já estava na hora de voltarem.
Quando os moradores viram seu líder voltando, gritos alegres imediatamente encheram o ar enquanto todos corriam para recebê-lo. De repente, ele levantou a voz com entusiasmo e pediu para todo mundo parar o trabalho e fazer uma pausa rápida. A ordem foi recebida com alívio imediato. Aruba, encharcado de suor da cabeça aos pés, nem tentou continuar de pé. Totalmente exausto, ele se jogou pesado no chão e ficou ali largado, recuperando o fôlego. Não muito longe dali, Tim estava sentado tranquilamente sob a ampla sombra de uma grande árvore. Um grupo de crianças curiosas se reuniu ao redor dele em círculo. Na grama à sua frente havia vários jarros de barro cheios de água e outras misturas que ele vinha preparando. Observando aquela cena incomum de longe, Aeros ficou curioso e perguntou o que o líder estava fazendo. Tim sorriu calmamente enquanto despejava água em um pequeno copo. Quando as crianças se aproximaram ainda mais para ver, ele começou a explicar que tudo na natureza geralmente pode ser dividido em duas categorias: propriedades ácidas e alcalinas. Tim continuou com paciência, dizendo às crianças que ao aquecer pétalas de rosa na água ele estava extraindo pigmentos naturais chamados antocianinas. Quando as pétalas perdiam completamente a cor, o líquido resultante podia ser usado como um indicador natural de acidez. Antes disso, ele havia filtrado cuidadosamente água barrenta misturada com terra várias vezes usando um pano. No final, o resultado foi uma solução clara e transparente, livre de partículas de sujeira e outras impurezas. Em seguida, o jovem despejou lentamente o extrato de rosa preparado naquele líquido limpo. Todo mundo se inclinou para a frente, observando de perto enquanto ele acompanhava atentamente a mudança de cor. Quando o líquido nas mãos de Tim começou a ficar de um verde brilhante, as pessoas ao redor explodiram em comemoração animada. As crianças bateram palmas felizes, impressionadas com o experimento simples, mas fascinante. Tim riu e explicou que o solo de diferentes lugares possui propriedades químicas diferentes. Por causa disso, cada tipo de terra é mais adequado para certos tipos de cultivo. Ele apontou para os campos e acrescentou que o trigo que planejavam plantar cresce melhor em um solo levemente alcalino, em vez de ácido. Se o solo ficar ácido demais ou alcalino demais, ele alertou, as plantas terão dificuldade para crescer corretamente. Em casos extremos, a colheita pode até falhar completamente. Ao ouvir isso, Latina ficou preocupado de repente. Com a voz nervosa, ele perguntou se isso significava que todo o trabalho recente deles preparando a terra tinha sido em vão. Tim rapidamente balançou a cabeça e o tranquilizou. O solo realmente era alcalino, mas isso não significava que fosse inutilizável. O nível de pH ainda poderia ser ajustado para torná-lo adequado para o plantio. O líder explicou que a solução mais fácil era espalhar enxofre sobre a terra. Como o enxofre tem propriedades ácidas, ele poderia equilibrar o solo aos poucos e criar condições ideais para o trigo. Sem hesitar, os moradores da ilha começaram a trabalhar imediatamente. Eles carregaram sacos de enxofre e espalharam cuidadosamente o material pelos campos cultivados. Depois de terminar a tarefa, Aruba levantou os braços empolgado e gritou que finalmente o trabalho estava concluído. Agora, ele acreditava, poderiam começar a plantar o trigo imediatamente. Mas Tio interrompeu e explicou calmamente que as mudanças químicas no solo levam tempo. Enquanto isso, as sementes de trigo precisavam secar ao sol para despertar da dormência antes do plantio. Aruba ficou chocado com o atraso. Ká riu e brincou dizendo que Aruba provavelmente só estava com saudade de comer dumplings, ainda mais porque seu estoque de flores para tempero já estava acabando. Nesse momento, Eren perguntou animada quanto trigo aquele campo poderia produzir. Tim estimou que, usando sementes selecionadas, a colheita poderia chegar a cerca de 400 quilos. Os olhos de Jéssica brilharam na hora. Depois de fazer alguns cálculos rápidos, ela exclamou que em um ano poderiam colher quase 20.000 quilos de grãos dourados. No dia seguinte, depois de mais um longo dia de trabalho pesado, todos no acampamento ajudaram a espalhar o trigo sob o sol. As sementes precisavam ficar aquecendo a luz solar por 3 dias completos antes de poderem ser plantadas. Para garantir que nenhum tempo fosse desperdiçado, as pessoas então seguiram em direção à costa. Lá começaram a preparar um cais especial que no futuro permitiria que seus navios ancorassem com segurança.
3 dias passaram rapidamente. Depois disso, os moradores passaram um dia inteiro deixando o trigo seco de molho em grandes tanques e lavando cuidadosamente os grãos com água corrente e fresca. Quando as sementes absorveram umidade suficiente, foram levadas para um lugar fresco e sombreado. Na manhã seguinte, bem cedo, todo o grupo foi para os campos começar a semeadura. A área de plantio cobria 100 mu de terra, mais ou menos o tamanho de 10 campos de futebol. A escala do trabalho era enorme e quase difícil de imaginar. Normalmente, um trabalho desse tamanho levaria vários dias para terminar. Mas a tribo não tinha escolha. Todos trabalharam sem parar até 9 da noite, plantando cada última semente que tinham. Vendo quanto todos estavam exaustos, Tim deu um passo à frente e os encorajou com palavras sinceras. Ele reconheceu o cansaço de todos, mas lembrou que a sobrevivência deles dependia daquele esforço. Então apresentou um plano claro, dando a cada pessoa uma função importante. A Alex foi a primeira. Em breve, ela começaria a usar o torno de primeiro nível que já existia para produzir componentes mecânicos precisos necessários para os equipamentos de construção naval que estavam por vir. Tim então se voltou para Jéssica e oficialmente a colocou responsável pelo transporte das grandes toras de madeira da floresta até a área de construção. Jéssica pensou por um momento antes de sugerir que transportar as toras pelo mar provavelmente seria a solução mais eficiente. Tim sorriu e confirmou que o palpite dela estava exatamente certo. Embora viajar por terra fosse tecnicamente mais curto, o caminho atravessava um terreno acidentado. Isso tornaria o transporte extremamente difícil e exigiria um grande número de trabalhadores. Tim continuou explicando que a rota marítima resolvia muitos desses problemas. Depois que as toras fossem carregadas nos barcos, o vento e as correntes fariam a maior parte do trabalho. Em seguida, Ellen e Honey receberam suas tarefas. Ellen ficaria responsável pela logística, gerenciando o abastecimento de água, irrigando as plantações, preparando as refeições e cuidando dos animais. Assim que as responsabilidades foram distribuídas, o acampamento inteiro entrou em movimento. As pessoas corriam para todos os lados, trabalhando como verdadeiros peões girando sem parar. Alex se concentrou totalmente nas peças mecânicas. Ignorou o cansaço e as conversas ao redor, dedicando-se completamente a alcançar a precisão perfeita. Enquanto isso, a equipe de ferreiros trabalhava sem parar na forja. Perto dali, Lana e Aruba arrastavam paletes pesados que pareciam grandes moldes de tijolos. Os irmãos Bakuma e Bokamu carregavam enormes toras para os carrinhos com a ajuda de outras pessoas. Cada um tinha sua própria tarefa, e as crianças que observavam aquela cena agitada riam felizes. Sob a direção de Ellen, os trabalhadores da área de irrigação giravam uma enorme roda d'água. O mecanismo em rotação levava a água pelos canais para hidratar as terras de cultivo. De repente, Honey percebeu 3 pessoas saindo lentamente da floresta. Curiosa, ela se aproximou rapidamente dos anciãos e perguntou por que eles tinham vindo. A garota inclinou a cabeça, confusa, perguntando-se o que o ancião estava fazendo ali com seus companheiros. Apoiando-se fortemente em seu cajado de madeira, Ramil explicou com calma que eles já tinham terminado de alimentar os javalis e de organizar o restante do acampamento. Ellen sorriu gentilmente e sugeriu que os anciãos descansassem um pouco. Ela pensou silenciosamente que, considerando a idade deles, talvez já não fossem mais adequados para trabalhos pesados. Mas um dos anciãos falou. Ele admitiu que se sentia desconfortável ficando parado sem fazer nada enquanto todos os outros trabalhavam tão duro. Ellen hesitou por um momento antes de concordar. Como os trabalhadores mais jovens já estavam cansados, ela decidiu que os anciãos poderiam ajudar girando a roda de irrigação. Os anciãos assentiram com confiança e prometeram dar o melhor de si. Então tiraram suas roupas externas, revelando corpos surpreendentemente musculosos por baixo. Os olhos de Eren se arregalaram de choque quando os 3 homens robustos avançaram e começaram a girar a pesada roda de irrigação com força e energia impressionantes. Os anciãos ainda conversavam tranquilamente enquanto trabalhavam, comentando que a tarefa era mais fácil do que esperavam e que talvez terminassem antes do meio-dia. Ellen e os outros ficaram olhando sem palavras. Ela gaguejou, incrédula, perguntando se eles realmente tinham mais de 50 anos.
Ao amanhecer da manhã seguinte, quando o galo cantou, Ellen e os outros já estavam acordados e se preparando para mais um dia de trabalho. Enquanto isso, Aruba bocejou largamente e reclamou do sono insuportável da manhã. Mais tarde naquela noite, sob um céu cheio de estrelas brilhantes, Ellen e as mulheres levaram refeições quentes para os homens que ainda estavam trabalhando. Elas pediram que comessem rápido para recuperar as forças. Em uma manhã ensolarada, Jessica e sua equipe partiram em uma longa viagem ao longo da costa. O mar estava calmo e silencioso, obrigando-os a remar manualmente enquanto esperavam chegar ao destino antes do pôr do sol. Os dias passaram rapidamente, quase sem que os moradores ocupados percebessem. Perto do porto, um grande novo armazém começou a surgir lentamente para armazenar materiais de construção. Nessa altura, Alec já tinha concluído uma grande melhoria no torno, transformando-o em uma máquina mais avançada, capaz de produzir peças mecânicas muito mais precisas. A equipe de Jessica já tinha terminado de transportar até a última tora de madeira das grandes planícies gramadas até a beira da costa. Sem perder tempo, eles se jogaram de corpo e alma na construção da embarcação. Dia após dia, o som de machados cortando madeira, marteladas e passos apressados enchia a costa enquanto todos trabalhavam juntos com energia renovada e muita determinação. Antes que alguém realmente percebesse o quanto tempo tinha passado rápido, a ilha entrou silenciosamente no auge do verão. O calor que antes era suave se transformou em uma temperatura pesada que ficava no ar do amanhecer até o entardecer, cobrindo toda a ilha com uma espécie de névoa quente e preguiçosa. De repente, a voz animada de Ellen ecoou pelo acampamento chamando todo mundo para provar o sorvete que ela tinha preparado. Enquanto isso, Aruba estava esticado no chão ali perto, completamente derrotado pelo calor sufocante. O sol tinha drenado toda a energia dele, deixando-o suspirando pesado e sem vontade nem de mexer um dedo. Sem aviso nenhum, Aruba pulou do chão de repente e começou a baixar as calças, anunciando em voz alta que precisava se refrescar urgentemente. A reação dramática dele deixou Tim e Ellen completamente chocados, já que estavam bem perto. Os dois só conseguiram ficar olhando em silêncio, sem reação, enquanto viravam testemunhas involuntárias daquele estranho show improvisado. K reagiu na mesma hora. Ele correu até Aruba e deu um chute forte direto nele, xingando o homem sem vergonha. A força do chute fez Aruba tropeçar para frente de forma desajeitada, quase perdendo o equilíbrio e sem nem tempo de subir as calças direito. Ellen comentou em voz baixa que o clima realmente tinha ficado insuportável. Nem ficar perto do ventilador ajudava muito. O ar quente parecia grudar na pele dela, fazendo qualquer movimento parecer lento e cansativo naquele calor pesado de verão. Tim também demonstrou preocupação. Mesmo que todos já tivessem começado a evitar trabalhos pesados nas horas mais quentes do dia, o sol de verão continuava impiedoso. A fina camada de terra que as pessoas passavam na pele quase não ajudava contra queimaduras solares. Com um sorriso misterioso, Tim ativou calmamente o sistema. Ele anunciou que finalmente havia chegado o momento de cumprir o objetivo que tinha definido quase um ano atrás. Ele imediatamente olhou para ele com curiosidade, esperando uma explicação. Jessica se aproximou da tela e perguntou se a imagem exibida era um mapa completo da Bon Island e Tim assentiu enquanto ajustava a projeção, explicando que era um mapa recém-atualizado que ele havia descoberto recentemente. Com essas novas informações, agora era possível identificar o nome de quase todas as plantas que cresciam pela ilha. Tim apontou para a tela, onde apareceu a imagem de um pequeno arbusto. A expressão dele ficou séria ao explicar que aquela planta em específico podia ser algo extremamente importante. Jessica reconheceu a planta rapidamente e soltou o que parecia uma grama espinhosa. Animado com a descoberta, Tim guiou todos mais fundo na floresta. O grupo avançou com cuidado pela vegetação densa, convencido de que o alvo estava bem perto. O grupo se espalhou e começou a procurar pelos arbustos com grande concentração. As folhas farfalhavam enquanto todos examinavam o mato com atenção. De repente, Poama levantou a mão bem alto, sinalizando que tinha encontrado algo diferente. Naquele mesmo instante, o sistema enviou uma notificação imediata. A árvore Blackthorn, explicou ele, era um arbusto valioso considerado uma das plantas naturais mais úteis. Suas folhas eram ricas em nutrientes,
enquanto suas raízes possuíam propriedades medicinais capazes de ajudar a curar úlceras. Tim olhou para a planta à sua frente com clara empolgação, como se tivesse encontrado um tesouro escondido. Virando-se para os outros, ele pediu que todos trabalhassem rápido e colhessem o máximo possível daquelas plantas antes do pôr do sol. 3 dias depois, Aruba estava de pé orgulhosamente em uma clareira aberta, sem camisa e fazendo poses exageradas. Em volta da cintura ele usava uma longa saia verde feita de fibras frescas de plantas, e parecia extremamente satisfeito com seu novo visual. Enquanto Aruba admirava como aquela roupa vegetal era fresca e confortável na pele, Ká gritou com ele de longe. Ele lembrou Aruba em voz alta para parar de enrolar e deixar de posar como modelo, terminando logo o trabalho. Comparada ao algodão, a fibra de urtiga não retinha calor com facilidade. Em vez disso, permitia que o ar passasse muito bem, tornando o tecido extremamente respirável. Por causa disso, o material acabou sendo uma escolha perfeita para roupas no calor intenso da ilha. Mas transformar os caules duros da planta em tecido utilizável não era nada simples. Primeiro, a camada externa de fibras precisava ser retirada com cuidado. Depois disso, as fibras tinham que secar ao sol e ser fiadas manualmente com paciência até virarem fios finos. Depois que as fibras ficavam prontas, cada feixe era colocado em uma estrutura de bambu. Em seguida, elas eram penteadas com pasta de arroz para que os fios ásperos ficassem mais macios e alinhados, deixando o material mais fácil de trabalhar. Depois disso, uma ferramenta especial de penteamento era usada para organizar completamente as fibras. Só então elas podiam ser colocadas na roda de fiar e transformadas em fios de verdade. Segurando os desenhos do projeto nas mãos, Shin não parava de elogiar a talentosa Alex, impressionado com a rapidez com que ela construiu a roda de fiar. Observando o processo de perto, Ellen logo percebeu que tecer tecido era bem mais fácil do que ela tinha imaginado. Ao ver o progresso dela, Tim teve ainda mais certeza de que tinha tomado a decisão certa ao confiar essa tarefa a ela. Ali perto, várias crianças se reuniram com os olhos brilhando enquanto observavam o processo de tecelagem fascinadas. Elas riam e cochichavam entre si enquanto os fios simples iam se transformando lentamente em um pedaço real de tecido. Hannah estendeu a mão e tocou o tecido com cuidado, claramente impressionada com o quanto ele era macio e leve. Alice sorriu feliz ao lado dela e disse que roupas feitas daquele material certamente seriam muito confortáveis de usar. Observando a alegria das crianças, Jessica não conseguiu deixar de sorrir. Mas também comentou que, no ritmo atual, levaria bastante tempo até que toda a tribo tivesse roupas novas. Tim respondeu calmamente que nem todos precisavam trabalhar na tecelagem. Era uma tarefa que exigia paciência e mãos delicadas, sendo muito mais adequada para mulheres habilidosas. Ellen apenas suspirou com certo pesar, dizendo que ainda faltavam tintas adequadas para fazer roupas realmente coloridas. Tim respirou fundo, já imaginando o entusiasmo infinito das mulheres por coisas bonitas. Com um pequeno sorriso, ele apontou para vários grandes recipientes próximos que estavam cheios de materiais preparados para a tinta. Jessica olhou para os recipientes confusa e perguntou o que exatamente havia dentro deles. Tim explicou que ali estavam folhas de marem, que podiam ser usadas tanto como remédio quanto para produzir tinta natural índigo. Tim começou então a explicar o processo com paciência. As folhas precisavam primeiro ficar de molho em água por 7 dias completos. Depois disso, água de cal deveria ser adicionada ao extrato e misturada bem até que a reação produzisse o pigmento desejado. Ao ouvir a explicação, Ala levantou a mão educadamente e lembrou algo que havia aprendido antes. Ela repetiu o ensinamento do Almeida de que substâncias ativas geralmente ficam azuis quando entram em contato com um ambiente alcalino. A voz dela soava calma e confiante, quase como uma estudante recitando uma lição bem decorada. Tim não duvidou nem por um segundo da explicação. Claramente satisfeito, ele deu um leve tapinha na cabeça da garota e a elogiou calorosamente por sua atenção e sede de conhecimento. Ellen então apontou para vários recipientes coloridos organizados nas prateleiras. Curiosa, ela perguntou se aqueles também eram para produzir diferentes tipos de tintas. Tim confirmou com a cabeça e começou a explicar. Uma das plantas produzia pequenas frutas vermelhas,
E se essas frutas fossem fervidas corretamente, poderiam gerar uma tinta vermelha intensa. Depois, ele falou sobre outra planta com flores roxas delicadas chamada sagebrush. Para extrair o pigmento, as flores precisavam ficar de molho em álcool por 24 horas antes de liberar aquela cor roxa profunda. Em seguida, ele apresentou uma terceira planta que dava frutos laranja brilhantes. Ao esmagar os frutos da gardênia e deixá-los de molho em água, era possível produzir uma tinta amarela quente perfeita para tingir tecidos. Os olhos de Ellen brilharam de empolgação enquanto ela escutava. Ela segurou a mão de Jéssica com alegria, quase pulando de animação. O motivo era simples, agora eles tinham 4 cores diferentes de tinta disponíveis. Durante os dias escaldantes de verão, roupas de linho se mostraram extremamente práticas. O tecido protegia contra queimaduras solares e ainda absorvia o suor com eficiência, tornando o trabalho pesado muito mais suportável. Por todo o acampamento, as pessoas começaram animadas a tirar as medidas umas das outras. Risadas enchiam o ar enquanto todos discutiam os designs de suas novas roupas. Jéssica olhou para Tim com admiração clara nos olhos. Nos últimos dias todos estavam trabalhando sob grande pressão. Mudar para tarefas mais leves como costurar roupas finalmente parecia um descanso merecido. Ellen, especialmente, parecia estar se divertindo muito. Ela continuava desenhando modelo após modelo no papel, empolgada explorando diferentes estilos. Cada novo desenho parecia bonito, tornando quase impossível escolher o favorito. Uma semana depois, Tim finalmente experimentou a roupa feita especialmente para ele. Olhando para o conjunto perfeitamente ajustado, ele sorriu com grande satisfação. A roupa sob medida era confortável e combinava surpreendentemente bem com ele. De repente, uma voz alta veio de fora da tenda, chamando Tim para sair rápido e mostrar a todos sua nova roupa. O tom animado deixava claro que alguém estava muito curioso para ver o resultado. Tim abriu rapidamente a cortina e saiu. No momento em que viu o que o esperava, não conseguiu segurar uma exclamação surpresa de admiração. Quem estava ali era Ellen. Hoje o cabelo dela estava preso em um rabo de cavalo bem arrumado, e ela vestia um top amarelo brilhante combinado com shorts azul escuro. O visual fresco e animado fazia ela parecer completamente diferente. Os olhos de Tim se arregalaram de surpresa. Sem hesitar, ele disse sinceramente que ela estava absolutamente linda. Ellen ficou vermelha na hora. Meio sem jeito, começou a falar rápido perguntando por que ele estava elogiando assim de repente. Ao mesmo tempo, ela ajeitou a roupa nervosamente, murmurando que ainda havia alguns fios soltos que precisavam ser cortados. Nesse momento, outra pessoa apareceu dramaticamente diante deles vestindo uma roupa vermelha brilhante. A recém-chegada reclamou em voz alta que a roupa estava um pouco apertada na região do peito. Era Jéssica. Ela havia arrumado o cabelo com cuidado e agora usava um lindo chaussão vermelho. Girando devagar, ela perguntou com um sorriso brincalhão se o vestido a deixava bonita. Ellen imediatamente começou a elogiar. Ela comentou que a silhueta elegante de Jéssica combinava perfeitamente com o vestido, deixando o visual ainda mais impressionante. Jéssica então perguntou de forma provocadora se Tim gostaria ainda mais dela caso adicionasse meias arrastão ao visual. Ao ouvir aquela pergunta inesperada, Tim decidiu que sair dali imediatamente talvez fosse a opção mais segura. Ali perto, Aruba mostrava orgulhoso sua própria roupa azul e perguntou a Bakuma o que ele achava. Bakuma respondeu de forma vaga e casual, claramente só querendo encerrar a conversa rapidamente. Nesse momento, Honey viu Tim caminhando em direção ao grupo. Ela levantou a voz imediatamente e chamou animada pelo xamã, ansiosa para mostrar a ele tudo o que todos tinham preparado. O jovem parou de repente no meio do caminho, claramente surpreso com o que viu. Honey estava ali usando um uniforme escolar azul e branco bem arrumado, que a deixava com um ar fresco e cheio de energia. Ao lado dela, Alai veio correndo com os braços abertos, mostrando orgulhosa um vestido de princesa laranja bem chamativo. O rostinho da menina brilhava de pura animação enquanto ela girava feliz. Tim sorriu com carinho e perguntou a Honey se ela estava confortável com a nova roupa e se ela tinha ficado bem nela.
Mas antes que Honey pudesse terminar de responder, Alice se adiantou animada, dizendo feliz que as roupas de linho eram incrivelmente frescas e macias na pele, especialmente naquele calor de verão. Tim abriu a boca como se quisesse acrescentar algo, mas antes que pudesse falar, Latina empurrou a garota gentilmente para o lado e deu um passo à frente. Gesticulando com entusiasmo e falando com uma voz animada, ela começou a explicar algo ao líder. Logo depois, Ellen e Jéssica se aproximaram juntas do grupo. Com expressões alegres, convidaram todos a experimentar as novas roupas corretamente para verificar o ajuste e fazer pequenos ajustes se fosse necessário. Tia observou a cena animada com um sorriso tranquilo. As irmãs conversavam empolgadas sobre as roupas, comparando tecidos e cores. Ellen não parava de admirar como Ala estava adorável no vestido, enquanto Bakuma brincou dizendo que a menina parecia uma pequena deusa descida do céu. Tia murmurou baixinho para si mesmo enquanto observava o acampamento movimentado. A comida já estava garantida, o problema das roupas finalmente resolvido e as moradias eram estáveis. Agora, ele percebeu que restava apenas um problema importante, a necessidade de um meio de transporte confiável. Com a questão das roupas resolvida, a tribo voltou a focar na próxima grande tarefa. Nos dias seguintes, a construção do navio avançou cuidadosamente, seguindo à risca o plano que havia preparado antes. Ellen levou algumas pessoas para a floresta para reunir suprimentos para a longa jornada que em breve enfrentariam. Carregando um grande cesto nas costas, ela continuava olhando para cima e avisando Honey, que tinha subido alto em uma árvore para colher frutas. Todos no acampamento contribuíram com sua força para os preparativos, e o trabalho avançou de forma constante. Enquanto isso, Alex levantou cuidadosamente uma bacia cheia de uma mistura pronta e começou a despejá-la em moldes especialmente preparados. O tempo passou silenciosamente, quase sem que ninguém percebesse. Quando se deram conta, meio ano já havia passado. Certa noite, sons estranhos ecoaram das profundezas da floresta escura. Ao longe, uma enorme nuvem de poeira se levantou de repente no ar, deixando claro que algo grande estava se movendo rapidamente ali dentro. Animais assustados começaram a sair correndo da floresta em pânico. Entre os animais que fugiam havia cervos selvagens e coelhos, mas curiosamente lobos cinzentos e brancos também estavam misturados no meio. Mesmo sendo predadores naturais, todos os animais corriam juntos como um grande rebanho, movidos pelo mesmo medo. 2 lobos selvagens se separaram do grupo e chegaram rapidamente aos portões fechados do acampamento. Eles começaram a uivar alto em direção ao assentamento, seus uivos soando urgentes na noite silenciosa. Lúcio os reconheceu imediatamente e entendeu o que estava acontecendo. Aqueles animais claramente pertenciam à matilha de lobos negros. Depois de pensar rapidamente, ele concluiu que provavelmente tinham vindo procurar o xamã da tribo. Sem hesitar, ele ordenou que Aruna abrisse o portão e fosse chamar Tim imediatamente. Aruna assentiu com firmeza e saiu correndo para cumprir a ordem. Tim estava descansando tranquilamente, mas os sons estranhos do lado de fora fizeram seus olhos se abrirem de repente. O barulho incomum afastou qualquer vestígio de sono. Ellen afastou a cortina e olhou para ele preocupada, perguntando se ele também tinha ouvido os sons do lado de fora. Ao mesmo tempo, Jéssica saiu do quarto ao lado e comentou que achava ter ouvido Baen gritando ao longe. Bakuma e Latina também saíram correndo de seus quartos, olhando ao redor nervosos e se perguntando se o acampamento estava prestes a sofrer outro ataque de animais selvagens. Nesse momento, Aruna chegou apressado e informou ao xamã, ofegante, que a matilha de lobos negros tinha aparecido do lado de fora do acampamento. Entendendo que algo incomum estava acontecendo, Tim imediatamente levou seus companheiros para dentro da floresta, movendo-se rápido sem perder tempo. Enquanto seguia os 2 lobos e o urso que os guiava pelo caminho, Tim sentiu um crescente desconforto no peito. Uma sensação de ansiedade tomou conta dele, e ele correu o mais rápido que pôde pela trilha escura da floresta. Depois de um tempo, Tim se agachou de repente e olhou ao redor. Um grande grupo de animais estava reunido nas proximidades, cercando a área nervosamente. Sob seus pés, ele podia sentir uma leve vibração e um calor estranho vindo do chão. Naquele instante, ele entendeu. Tim finalmente percebeu o que aquele calor estranho significava.
Virando-se rapidamente para seus companheiros, ele avisou com urgência que um grande perigo estava se aproximando. Ele ordenou imediatamente ao chefe que reunisse todos os idosos e crianças da tribo sem demora. Todos deveriam pegar tochas acesas e seguir direto para a praia seguro o mais rápido possível. Depois disso, ele deu instruções claras para Tata e os irmãos Bakuma. Eles deveriam reunir um pequeno grupo, correr até a cozinha comunitária e pegar absolutamente toda a comida e água que conseguissem carregar. Os outros moradores receberam a ordem de reunir o máximo possível de toalhas limpas e cobertores quentes. Esses itens seriam necessários para ajudar todos a suportar as condições difíceis que poderiam enfrentar fora do acampamento. Quando chegaram à costa, vários barcos já estavam prontos e esperando. Logo, todas as pessoas restantes do acampamento se reuniram ali, preparadas para evacuar se fosse necessário. Tim e os outros homens começaram a empurrar as balsas para dentro da água. Ninguém imaginava que aqueles barcos improvisados, feitos antes apenas por precaução, se tornariam tão úteis naquele momento. Tim olhou de volta para a ilha. Cientistas já haviam alertado que o vulcão poderia despertar depois de um longo período de silêncio, embora nunca tivessem previsto quando. Pelo menos agora, estando nos barcos, eles estariam seguros da lava. De repente, uma luz cegante explodiu da cratera do vulcão. Um instante depois, uma explosão ensurdecedora ecoou pela ilha, sacudindo o céu noturno. Tim entendeu imediatamente o que tinha começado. Pegando uma toalha molhada, ele gritou para que todos cobrissem imediatamente boca e nariz. Ao mesmo tempo, a superfície do mar começou a tremer violentamente. Uma onda forte atravessou a água e bateu contra os lados dos barcos. Ellen e Jessica quase perderam o equilíbrio com o movimento repentino, mas mantiveram as toalhas molhadas pressionadas contra o rosto. As duas soltaram suspiros nervosos de medo. Até os animais a bordo dos barcos tremiam sem controle enquanto o rugido ensurdecedor do vulcão em erupção ecoava ao redor. Latina gritou em pânico e se agarrou firmemente em Khan, dizendo que o espírito da terra estava furioso e que todos estavam condenados. Mas Khan respondeu imediatamente, mandando ele parar de espalhar medo. O vulcão continuou em erupção sem parar, liberando densas nuvens de fumaça branca que cobriram toda a área. Felizmente, a essa altura os membros da tribo já tinham navegado para longe no mar aberto. Ainda cobrindo o rosto com a toalha úmida, Tim se virou preocupado para os companheiros e perguntou rapidamente se todos estavam seguros. Ele tossiu várias vezes por causa da fumaça amarga antes de responder que todos pareciam estar bem. Tim olhou novamente para a ilha, onde mesmo à distância ainda era possível ver uma enorme nuvem de cinzas subindo ao céu. A expressão de Tim permaneceu séria e pensativa. Ele lembrou ao grupo que agora restavam apenas 6 meses para alcançar o próximo objetivo, o que significava que teriam que trabalhar mais rápido do que nunca. Aos poucos, o céu começou a clarear com a chegada do amanhecer. Sobre a superfície calma do mar, 3 pequenos barcos flutuavam lentamente sob a luz suave da manhã. Tim acordou devagar e se espreguiçou, soltando um bocejo discreto. Apoiado em seu ombro, Ellen também abriu os olhos e perguntou imediatamente como estava a situação do vulcão agora. Jessica, que segurava Ala nos braços de forma protetora, respondeu que a erupção finalmente parecia ter terminado. A ilha havia voltado a ficar silenciosa. Tim pensou cuidadosamente sobre o poder destrutivo dos vulcões. A temperatura da lava normalmente varia entre 700 e 1200 graus Celsius. Mesmo na temperatura mais baixa, já seria suficiente para transformar uma floresta inteira em cinzas. Depois de refletir mais um pouco, ele se virou para os outros e ordenou calmamente que todos retornassem à ilha. O grupo seguiu Tim de volta para a costa. Enquanto caminhavam em direção ao assentamento, muitos deles tossiam por causa da fumaça que ainda permanecia no ar. Tim finalmente soltou um longo suspiro de alívio quando chegaram ao acampamento em segurança. Honey e Alai correram animadas, gritando felizes que o assentamento tinha permanecido completamente intacto. Depois de passar a noite inteira nos barcos, todos estavam completamente exaustos. Mesmo assim, em vez de voltarem para seus quartos, os moradores se reuniram na cozinha comunitária. Ficar juntos ajudava a diminuir o medo caso o vulcão entrasse em erupção novamente.
Para acalmar tanto a tribo quanto a si mesmos, Tim e Ká decidiram ir até as planícies verificar a área ao redor em busca de qualquer sinal de perigo. Antes de sair, Tim ficou preocupado que o caminho pudesse estar bloqueado pela lava. Mas os danos acabaram sendo menores do que ele imaginava. Embora as cinzas vulcânicas cobrissem grande parte da ilha, os fluxos de lava atingiram menos de 1/3 da área total. Depois que entenderam mais ou menos o perigo e o tempo das possíveis próximas erupções, todos finalmente ficaram um pouco mais tranquilos. Com determinação renovada, eles voltaram ao trabalho e continuaram a construir o navio. Vale lembrar que as planícies enormes que antes cercavam o acampamento foram se desgastando aos poucos com o passar do tempo, deixando a terra árida e sem os animais que antes viviam ali. Como as áreas de caça desapareceram gradualmente, a matilha de lobos não teve escolha a não ser abandonar aquelas planícies. No fim, levados pela fome e pelo instinto de sobrevivência, eles migraram para a floresta densa próxima ao acampamento, acabando se estabelecendo perigosamente perto do assentamento humano. 6 meses se passaram, e com a mudança das estações o clima da ilha ficou muito mais frio. Um por um, todos abandonaram as roupas antigas e passaram a se cobrir com peles quentes de animais. Numa manhã, enquanto Tim se espreguiçava preguiçosamente e olhava ao redor do acampamento silencioso, ele percebeu algo surpreendente: já tinham se passado 2 anos inteiros desde o dia em que chegou a essa ilha solitária. Jéssica apareceu de repente atrás dele, com um rosto cheio de animação ao notar que naquele dia todos tinham acordado muito cedo. Ellen entrou na conversa sorrindo e brincou que as pessoas estavam praticamente explodindo de ansiedade. Com apenas alguns dias restantes para o ano novo e a neve caindo suavemente pela ilha, Tim admitiu que nunca imaginou que a construção do navio seria concluída 2 meses antes do planejado. Mas justamente por causa desse progresso inesperado, agora eles tinham a rara chance de desacelerar e preparar com calma a celebração do feriado. Enquanto algumas pessoas montavam mesas longas e organizavam os pratos, membros da Black Wolf Pack circulavam curiosos pelo acampamento, farejando o ar e andando entre os preparativos. Logo Tim percebeu um grupo animado de 4 garotas, Jéssica, Ellen, Honey e Alay, reunidas ali perto. As 4 conversavam cheias de entusiasmo, gesticulando bastante enquanto discutiam algo com expressões animadas. A curiosidade fez Tim se aproximar, mas antes que pudesse perguntar sobre o que falavam, algo chamou sua atenção. Um lobo negro estava ali perto usando um enorme laço vermelho amarrado no pescoço, enquanto algumas flores tinham sido cuidadosamente colocadas sobre sua cabeça. A cena era tão estranha e engraçada que Tim não conseguiu parar de olhar. Tentando manter uma expressão séria, ele perguntou às garotas se elas realmente achavam aquilo normal. Afinal, o pobre predador parecia completamente humilhado, tremendo de raiva enquanto suportava aquelas decorações ridículas. Pouco depois, Tim subiu em um trenó resistente preparado para a viagem. O trenó era puxado por uma poderosa equipe de lobos, e curiosamente, até os 2 lobos que lideravam a equipe também tinham grandes laços vermelhos amarrados no pescoço. Com um gesto confiante, Tim deu a ordem de partida, e a equipe de lobos disparou pela neve. Mais tarde, quando a escuridão começou a cair sobre a ilha, Tim ergueu a voz novamente e ordenou que todos começassem a preparar o banquete da noite. A noite finalmente chegou, cobrindo a ilha com um azul profundo. Ao longo da praia, toda a tribo trabalhou junta para organizar mesas, cadeiras e uma grande quantidade de comida, enquanto várias fogueiras foram acesas para aquecer o ambiente e iluminar a celebração. Tim estava ao lado de Ká e mais 2 homens da tribo. Os 4 seguravam juntos um longo poste de madeira. Na ponta dele, eles acenderam cuidadosamente um grande conjunto de fogos de artifício preparado para a festa. Com um ar pensativo, Tim explicou que fogos de artifício só realmente ganham significado quando são lançados todos ao mesmo tempo. Segundo ele, é essa explosão conjunta de luz que torna o espetáculo inesquecível. A chama finalmente alcançou o pavio, e no instante seguinte a noite explodiu com estrondos poderosos. Fogos de artifício dispararam para o céu, explodindo em cores brilhantes que se espalharam pela escuridão como flores de luz. Os clarões iluminaram a praia repetidamente enquanto faíscas brilhantes caíam como neve luminosa. Lá embaixo, a multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Encantados pelo espetáculo magnífico no céu, todos ergueram seus copos bem alto.
Sorrisos se espalharam por todos os rostos enquanto brindavam juntos e riam naquele momento inesquecível. Quando o animado banquete finalmente terminou, a praia ficou mais silenciosa. Ká permaneceu sentado na areia olhando para o mar, enquanto Abu estava jogado no chão ali perto, completamente bêbado. Não muito longe dali, Tim estava sentado pensativo, perdido em inúmeras lembranças. Ao mesmo tempo, Ellen, Jéssica e Honey tinham adormecido ao lado dele, abraçando-o com carinho. Soltando um suspiro baixo, Tim não pôde deixar de pensar que, se aquilo continuasse por muito tempo, seus 2 braços provavelmente ficariam completamente dormentes. Com cuidado, Tim conseguiu se mover devagar e sentar sem acordá-las. Enquanto se mexia, Jéssica virou instintivamente para o outro lado e murmurou algo sonolento, ainda perdida no sonho. Tim se afastou silenciosamente do lugar onde as 3 garotas dormiam e começou a caminhar devagar pela beira da praia. O ar frio da noite tocava seu rosto enquanto o som suave das ondas acompanhava seus passos. Enquanto caminhava, ele olhou para o grande navio ancorado ali perto e sorriu de leve. A embarcação se erguia orgulhosa na água, resultado de meses de esforço, suor e determinação de todos. Logo Jéssica, Honey e Ellen se aproximaram dele. Elas perceberam que, apesar de todo o trabalho, o navio ainda não tinha um nome oficial. Curiosas, perguntaram se ele já tinha pensado em algum. Tim brincou perguntando há quanto tempo elas estavam acordadas e sugeriu nomes como Fierce Dragon ou Lonely Dragon, mas ele balançou a cabeça imediatamente dizendo que esses nomes eram comuns demais. Tim ficou em silêncio por um momento pensando. De repente, uma ideia surgiu em sua mente como um estalo. Com um pequeno sorriso, ele declarou que o navio deveria se chamar Dawn. Um nome simples e cheio de esperança pareceu perfeito, e todos concordaram com sorrisos satisfeitos. Naquele exato momento, como se estivesse sincronizado com a decisão, o primeiro raio dourado do sol surgiu no horizonte distante. A luz suave se espalhou pelo mar e iluminou o navio recém-batizado. Ao longe, os picos cobertos de neve de um vulcão adormecido se erguiam acima da paisagem da ilha. Pequenas nuvens de fumaça ainda subiam lentamente da lava resfriando perto do topo. De acordo com a tradição do Ano Novo, ninguém deveria trabalhar por alguns dias. Todos no acampamento seguiram essa tradição com alegria e finalmente relaxaram. Depois de 2 anos vivendo ali, raramente tinham tido tempo para apreciar a beleza da ilha. Sentada tranquilamente, Ellen sorria enquanto desenhava a paisagem ao redor. Do lado de fora, toda a ilha parecia envolvida em uma calma tranquila. 3 jovens pescavam relaxadamente, enquanto algumas garotas riam e brincavam na água rasa perto da praia. Se ainda restava alguma responsabilidade antes da partida, era apenas uma última tarefa, avisar o Black Wolf, através de Amp, sobre a destruição inevitável da ilha que aconteceria em breve. Durante os 2 últimos anos, todos tinham se acostumado a trabalhar constantemente, quase sem descanso. Mas depois de alguns dias sem fazer nada, muitos começaram a sentir um vazio estranho e logo passaram a procurar algo para se ocupar. Enquanto conversava com Tim sobre os planos futuros, Jéssica admitiu com certa decepção que a colheita de trigo tinha sido menor do que esperavam. No total, eles conseguiram cerca de 15.000 quilos, quase 3 vezes menos do que o planejado. Mas Tim não parecia preocupado. Ele apenas sorriu calmamente e lembrou que, entre frutas, vegetais e o grande estoque de carnes que tinham guardado, as reservas de comida eram mais do que suficientes para um ano inteiro. Mais tarde, Tim ficou sentado diante de uma grande tela, olhando fixamente para ela enquanto analisava cuidadosamente as informações exibidas. Jéssica se aproximou silenciosamente por trás e colocou a mão no ombro dele. Curiosa, perguntou o que ele estava observando com tanta atenção. Virando-se para ela, o jovem explicou que estava analisando alguns dados restantes relacionados ao Gol 2. Quando ela perguntou o que ele havia descoberto, Tim apontou para um ícone em forma de envelope na tela. Murmurando para si mesmo, comentou sobre a importância das informações escondidas ali. Jéssica imaginou em voz alta se aquilo poderia ser um tipo de diário de experimentos. Sem responder diretamente, ele voltou a olhar para o monitor. Um leve sorriso quase travesso apareceu em seu rosto enquanto revisava os dados de pesquisa do professor sobre as misteriosas fendas antes de transferir os arquivos.
A primeira hipótese escrita explicava que forças opostas naturalmente se repelem devido à influência intensa gerada por seus poderosos campos magnéticos. De acordo com os dados, a ilha número 2 correspondia perfeitamente às características ambientais de um campo de fenda. Por causa disso, um conflito entre a ilha e o espaço ao redor se acumulava gradualmente, dependendo muito de certos ciclos de tempo. Quando esse confronto finalmente atingisse o pico, a própria ilha seria literalmente lançada para fora de sua posição, desencadeando um fenômeno de poder inimaginável. Nesse momento, qualquer ser vivo que ainda estivesse por perto inevitavelmente seria arrastado junto com a ilha para dentro da violenta fenda espaço-temporal. Nesse instante, Eren apareceu silenciosamente na porta e informou a Tim que já havia avisado todos sobre a partida marcada para a manhã seguinte. Mas a reação do grupo não foi a que ela esperava. Em vez de entusiasmo, muitos pareciam carregados por uma tristeza silenciosa. Alex apontou de repente para Honey, que estava ali perto perdida em pensamentos. Assustada pela voz inesperada, Honey se sobressaltou. Olhando para o céu cheio de estrelas, ela admitiu relutante que se sentia muito triste por deixar aquele lugar. Embora antes tivesse desejado desesperadamente escapar da ilha, agora seu coração sensível estava pesado. Uma sensação estranha de ansiedade preenchia seu peito. Não muito longe dali, 4 jovens estavam deitados no chão olhando para o céu estrelado. Um deles finalmente falou, com a voz triste, perguntando se realmente estavam prestes a deixar aquela ilha para sempre. Outro olhou para cá e perguntou brincando por que seus olhos estavam tão vermelhos, como se tivesse entrado areia neles. K apenas resmungou irritado, sem vontade de responder. Na manhã seguinte, todos se reuniram a bordo do enorme navio, cuja estrutura gigantesca era dividida em 3 grandes seções. As pessoas se alinharam ao longo dos 2 lados do convés enquanto Tim permanecia firme no centro. Caminhando até a proa, ele levantou o punho e deu a ordem de partir. As velas brancas como neve foram erguidas e capturaram o vento forte que rapidamente as encheu. No começo lentamente, o enorme navio começou a se mover, sua estrutura de madeira rangendo enquanto avançava para iniciar a longa jornada. Quase todos se reuniram na popa do navio e olharam para trás juntos, observando a costa da ilha ficar cada vez menor ao longe. Ellen comentou baixinho que, em 2 anos, eles tinham deixado de ser sobreviventes desesperados esperando resgate para se tornarem pessoas capazes de sobreviver por conta própria. Mesmo assim, agora que chegará a hora de partir, ela não conseguia evitar o peso em seu coração. Shen deu um passo à frente, firmou os pés no chão e levantou a guarda, assumindo uma postura séria de combate. Seus olhos percorreram a tripulação enquanto ele gritava para todos ficarem atentos e prontos para o que viesse a seguir. Ao ouvir a determinação em sua voz, toda a tribo respondeu sem hesitar, dizendo que enfrentariam qualquer perigo juntos. O vento começou a ficar cada vez mais forte, pressionando com mais força as grandes velas do navio. À medida que o tecido se enchia com a força do vento, a enorme embarcação continuava lentamente se afastando da ilha que um dia chamaram de lar. Depois de algum tempo, a ilha familiar onde viveram e lutaram por 2 longos anos começou a desaparecer ao longe. Aos poucos, sua silhueta foi ficando cada vez menor até afundar atrás do horizonte. Quando o navio já estava bem longe em mar aberto, Tim deu uma nova ordem. Ele mandou Kai e Latina baterem o porco que haviam preparado antes. Em seguida, entregou um rojão para eles e disse calmamente para colocarem o explosivo dentro da carcaça. Depois que tudo ficou pronto, a carcaça do porco foi amarrada firmemente a uma pequena jangada de madeira. A jangada foi então colocada na água e presa atrás do navio, sendo arrastada lentamente pelas ondas como isca. Latina parecia inquieto ao ver aquela isca estranha flutuando atrás deles. Nervoso, perguntou se o explosivo poderia explodir antes mesmo do monstro marinho aparecer. Tim balançou a cabeça com calma e explicou que havia colocado um pavio bem longo justamente para evitar isso. Com um leve sorriso confiante, Tim anunciou que o presente especial do monstro estava pronto e esperando. Latina ainda parecia preocupado, mas Tim colocou a mão em seu ombro e disse que, mesmo se o plano falhasse, ele já tinha pensado em várias alternativas. Virando-se para o convés, Tim levantou a voz e chamou Bakumo e Bokama,
ordenando que ficassem atentos e mantivessem vigilância constante durante a patrulha. Os dois guerreiros se endireitaram imediatamente e assentiram com expressões sérias. Prometeram a Tim que ficariam atentos e não ignorariam nem o menor sinal de perigo. Por um bom tempo, toda a tripulação ficou observando a isca flutuando no mar atrás do navio. A superfície do oceano parecia completamente calma, com apenas pequenas ondas passando pela jangada. Mas debaixo da água escura, escondida da vista de todos, uma criatura gigantesca já estava se aproximando silenciosamente do navio. Sua enorme sombra se movia nas profundezas como um pesadelo vivo. Sem perceber a ameaça que se escondia abaixo deles, o navio continuou navegando normalmente. A tripulação seguia ocupada com suas tarefas, completamente inconsciente do predador que os caçava sob as ondas. Dentro da cabine, Ellen observava Jessica conduzir o navio com habilidade e não conseguiu esconder sua admiração. Com um sorriso modesto, Jessica explicou que tinha aprendido tudo com seu pai. Desde os 9 anos ela já navegava com ele pelo mar. Ao ouvir isso, Tim apenas suspirou baixinho, pensando em como a vida das famílias ricas podia ser diferente. Nesse momento, chegou uma mensagem informando que o navio finalmente havia alcançado as coordenadas exatas. Assim que chegaram ao ponto indicado, o céu à frente escureceu de repente. O navio agora encarava uma tempestade violenta cheia de ventos furiosos, relâmpagos cegantes e trovões que ecoavam pelo mar. Kim olhou para a cena assustadora lá fora e comentou que aquilo lembrava estranhamente aquele dia inesquecível na praia. Ao ouvir isso, ele imediatamente pensou na terrível tempestade espaço-temporal. Percebendo o perigo à frente, Tim deu a ordem para todos assumirem suas posições. A tripulação respondeu imediatamente, movendo-se com foco e determinação. Jessica correu de volta para o comando e segurou firme o leme. Seus olhos se estreitaram enquanto ela se concentrava totalmente em manter o controle do navio nas águas cada vez mais perigosas. Ao mesmo tempo, os homens correram para o convés e começaram a apertar as cordas das velas. Trabalhando juntos, ajustaram cada nó e cada linha para preparar o navio para manobras rápidas. Enquanto isso, Ellen reuniu todas as mulheres e crianças. Falando com calma para tranquilizá-los, ela os conduziu para dentro do porão, onde estariam mais protegidos da tempestade. Na área do motor, Alex trabalhava sem parar, jogando carvão dentro da fornalha em chamas. Ele controlava cuidadosamente o fogo e o fluxo de ar para manter o motor funcionando. Perto dali, Latina e Aruba se concentravam no sistema de direção. Eles ajustavam os mecanismos com cuidado para garantir que cada movimento do leme fosse preciso. De repente, a voz de Bakuma ecoou pelo convés trazendo uma notícia assustadora: um leviata havia aparecido. O gigantesco monstro marinho tinha finalmente surgido e estava perseguindo a isca atrás do navio. No momento em que Tim viu a enorme silhueta da criatura ao longe, ele entendeu imediatamente por que a poderosa frota do Capitão Manson tinha sido destruída. Pelo tamanho absurdo do monstro, todo o navio deles poderia desaparecer facilmente dentro de sua boca. Latina acrescentou nervoso que a criatura parecia inteligente, aparecendo exatamente quando estavam presos na tempestade. Sem hesitar, Tim puxou seu arco com mãos firmes. Com voz firme, declarou que não poderiam permitir que o monstro se aproximasse mais. Ele disparou rapidamente uma flecha em chamas. A flecha atingiu a isca perfeitamente, acendendo o pavio escondido dentro da carcaça do porco. Depois de disparar, Ti ordenou que todos permanecessem concentrados e pacientes. Agora eles precisavam esperar o momento certo.